né? Ok, irmãos, vamos para o nosso tempo de estudo na Palavra de Deus nessa noite, e eu peço para você abrir em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, é o texto que nós vamos trabalhar nessa noite. Nós faremos a leitura dos versos 15 a 17, versículo 15 a 17. Convido aqueles que podem se colocarem em pé mais uma vez, dar uma circulada no sangue, ver se esquenta. Esther, você tem 13 anos, você aguenta ficar em pé. Vamos lá, diz assim a palavra do nosso Deus, verso 15: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos nos dirigir a Deus em oração mais uma vez. Senhor, conduza o nosso estudo, abra nossos corações, abra nossas mentes, os nossos ouvidos, para que possamos estar prontos a estudar a sua palavra nessa noite. Porque em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Podem se assentar? O slide de hoje. O título da nossa mensagem nessa noite é: Por que pecamos? Por que pecamos? E a resposta a essa pergunta está no versículo 16. Olhe mais uma vez na sua Bíblia. O versículo 16 vai dizer assim: Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, as armas que o inimigo usa para nos atacar são essas três. Não está funcionando. Agora foi. Desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida. Algumas versões vão traduzir como concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscências, desejos são sinônimos, por isso que algumas versões mais contemporâneas usarão a palavra desejo. O que você precisa entender nessa noite é que é através dessas portas, principalmente dessas três portas, que o pecado entra nas nossas vidas. Por isso que eu julgo ser importantíssimo nós compreendermos melhor como essa dinâmica do pecado funciona. Agora, para facilitar nossa compreensão sobre esse assunto, irmãos, nós vamos precisar estabelecer algumas bases essenciais nessa noite. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que é o pecado. O que é o pecado? Bom, se você tem feito o catecismo com a nossa igreja, você vai saber que pecado é a transgressão da lei de Deus. É o que 1 João capítulo 3, versículo 4 vai dizer. Então o pecado é qualquer violação à lei santa de Deus. Então qualquer ato, qualquer palavra, qualquer pensamento que viole a lei de Deus é um pecado. Percebe por que é importante você conhecer a palavra de Deus? Porque se você não conhece a palavra de Deus, você vai violá-la sem sequer saber que está violando. Porém, isso não faz de você imune às consequências dessa violação. Você, como ser humano, é obrigado a conhecer a constituição do reino celestial. Se você cometer um crime no nosso país, você nunca pode chegar diante de um juiz e dizer: mas eu não sabia que isso era um crime. Por que você não pode dizer isso? Porque como cidadão do nosso país, você é obrigado a conhecer a nossa legislação. Então, se você é um ser humano debaixo do mundo que Deus criou, você é obrigado a conhecer o que Deus prescreve na sua palavra. E se você não faz, você está correndo risco
de sofrer o juízo de Deus sem nem saber porquê, mas receberá o juízo dele na sua vida. Como um Deus bom, santo e justo que Ele é, Deus estabeleceu padrões sobre os quais você e eu, nós devemos viver. E qualquer coisa que vá contra esses padrões que Ele estabeleceu, constitui-se pecado. Pecado não é algo subjetivo, não é algo que para você é, para outro não, eu considero, você não considera. Pecado é transgredir aquilo que Deus diz que não deve ser transgredido. Agora, deixa eu dar algumas definições para você com relação à natureza do pecado. Primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que o pecado nos torna imundos. O pecado, ele nos contamina. O pecado, ele nos faz sujo. 1 Reis capítulo 8, versículo 38, vai comparar o pecado a uma ferida mortal. Zacarias capítulo 3, versículo 3, compara o pecado com vestes imundas. Você tem que entender, irmãos, que o pecado é algo tão asqueroso, que de acordo com Zacarias capítulo 11, versículo 8, Deus abomina o pecado e o pecador. É por isso que Paulo chama o pecado de imundície da carne. Ou seja, o pecado transformou toda a raça humana em seres contaminados. Isso é a primeira coisa que o pecado faz. O pecado nos torna imundos. Em segundo lugar, o pecado nos faz rebeldes. É por causa do pecado que os seres humanos não somente quebram a lei de Deus, mas o ser humano, ele se rebela contra a lei de Deus. O salmista mostra isso claramente para nós, descrevendo qual é o pensamento do pecador no Salmo de número 12, versículo 4, ele diz assim, ó: eles dizem, mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos, quem nos impedirá? Essa é a mentalidade do pecador rebelde contra a lei de Deus. Jeremias, no capítulo 2, no versículo 31, os pecadores dizem o seguinte a respeito de Deus: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti. Perceba? Os pecadores, eles não somente transgridem a lei de Deus, eles se rebelam contra essa lei. O pecado não apenas contamina o ser humano, o pecado faz do ser humano rebelde contra Deus. Terceiro destaque que eu quero dar para vocês a respeito do pecado, é que o pecado, ele nos faz ingratos. Pecado, irmãos, é ingratidão contra tudo que Deus nos tem dado. Deixa eu só dar alguns destaques para você, porque pode ser que você fale, olha pastor, não tenho ganhado muita coisa ultimamente não. Mas sabe, Deus tem dado para você a vida. Deus te deu o dom de viver o dia de hoje, seja grato por isso. Deus tem te sustentado, porque se Ele cortasse o seu oxigênio por poucos minutos, você estaria morto. Deus tem cuidado de cada um de nós aqui presentes. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui passando frio nessa noite. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui passando fome nessa noite. Eu tenho certeza que tudo isso é por causa da bondade de Deus, que Ele tem nos permitido desfrutar as coisas boas da vida. Irmãos, eu tenho certeza que o homem mais rico desse mundo, se ele tivesse uma doença como um câncer, ele trocaria tudo que ele tem para ter a sua saúde. Aí você fala, mas pastor, minha saúde não está lá essas coisas, mas você não tem um câncer terminal talvez. Se você tivesse, você ia saber o que a gente está falando aqui. As experiências mais impactantes da minha vida que eu já tive, foi fazendo visitas na UTI. Você acha que sua vida está difícil? Você acha que sua vida está sofrida? Você acha que você tem dificuldades?
Passa 5 minutos numa UTI. Entra numa UTI, olha ao redor, e você vai ser grato ao Senhor por ter te sustentado até ali. E rogue a Ele por sua graça, para que um dia você não chegue àquele lugar. Mas se um dia chegar, que Ele te sustente, que Ele te guarde, para que você mantenha-se fiel, mesmo naquela situação. Irmãos, o pecado nos faz ingratos contra o Senhor. O homem, ele é ingrato a tudo aquilo que Deus tem lhe dado de bom, quando ele abandona tudo bom para buscar o pecado. Ele vira as costas para tudo de maravilhoso que Deus tem dado, e ele não quer aquilo. Ele prefere o pecado. Por isso que Romanos capítulo 1 diz que ingratidão a Deus é uma característica do pecador. Então, irmãos, o pecado nos torna imundos, o pecado nos faz rebeldes, o pecado nos faz ingratos. Em quarto lugar, o pecado, ele é incurável. Que notícia triste que eu tenho para te dar nessa noite. O homem não tem em si mesmo a capacidade de se livrar do pecado. Sabe por quê? Porque a sua pecaminosidade é profunda. Isaías vai dizer para nós no capítulo 1, versículo 4 a 6 assim: ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezando o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Olha o que ele vai dizer. Toda a cabeça está doente. Esse é o retrato do pecador. Todo o coração está o quê? Enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, não há nada saudável em você. Por mais que eu disse que clinicamente você possa ser saudável, espiritualmente você é contaminado, perdido, sujo pelo pecado. E ele vai continuar essa descrição. Ele diz, até a cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e o que mais? Chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. É assim que Deus enxerga o ser humano. Essa é a imagem que Deus tem quando olha para o homem natural. O pecado, então, nos fez seres humanos doentes da cabeça aos pés. E o homem por si só, você não tem a capacidade de mudar esse quadro. Por isso nós podemos dizer sem dúvidas que o pecado é mortal. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. E é impressionante, irmãos, o fato do ser humano se envolver tanto com algo que é tão ruim. É impressionante o ser humano ter tanto prazer em algo que o torna imundo, que o torna rebelde, que o torna ingrato e que o levará à morte. Agora, mesmo diante de tantas coisas ruins, o homem ainda escolhe o pecado. Isso acontece, irmãos, porque os homens naturais, os seres humanos, eles amam mais as trevas do que a luz. Eles têm prazer no pecado. Olha o que o autor de Provérbios vai dizer no capítulo 4, no verso 16. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal. Não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Esse é o estilo de vida do pecador. Esse é o seu modus operandi. O pecado, então, irmãos, em sua natureza é imundo, rebelde, ingrato, incurável e mortal. É isso que o pecado é. Em segundo lugar, irmãos, a segunda base que eu quero lançar para vocês nessa noite é que nós precisamos compreender como o pecado afeta o ser humano.
como o pecado afeta o ser humano. E eu gostaria de destacar, porque nós temos a tendência muitas vezes de nos tirar fora do jogo. Mas o pecado, ele afeta todos os seres humanos. Você, eu, seu bebezinho, todo mundo estão contaminados pelo pecado. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há justo, nem um sequer. Ninguém escapa da contaminação do pecado. É por isso que João vai dizer, em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro jaz no maligno. Romanos capítulo 5, versículo 12 afirma, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Toda a raça humana está contaminada pelo pecado, e você não é uma exceção destas. Tudo que o homem pensa, tudo que o ser humano sente, tudo que você deseja é pecaminoso. Sabe por quê? Porque o mal domina a humanidade. Segundo lugar, por causa do pecado, todos os homens, o mal domina o homem. Em segundo lugar, por causa do pecado, todos os homens estão sob o controle de Satanás. Fala, eu? É, você. Todos os homens naturais que não encontraram Cristo como seu libertador, eles estão sob o controle de Satanás. Satanás é o general dos pecadores. Ele é o seu líder. O diabo, ele governa o pecador. Sabe por quê? Porque ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe de um lugar onde o pecado domina. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz que os pecadores, eles andam neste mundo segundo o príncipe da potestade do ar. Sabe o que isso significa? Satanás. Os pecadores, eles vivem nesse mundo segundo o seu príncipe, que é quem? Satanás. Terceiro lugar, por causa do pecado, irmãos, todos os seres humanos, e você é um deles também, estão debaixo da ira de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro, quando lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, chama todos os seres humanos de filhos da ira. Isso significa que, a menos que eles se arrependam, todos passarão a eternidade no inferno. Recebendo, sabe o quê? A punição pelos seus pecados. Outra consequência do pecado. Por causa do pecado, o ser humano sofre. Toda a miséria, todo o sofrimento que estão presentes no mundo hoje, sabe aonde tem a sua origem? No pecado. O ser humano sofre por causa do pecado. A criação sofre por causa do pecado. Não há paz na terra hoje, sabe por quê? Sabe por que tem guerra entre Rússia e Ucrânia? Interesses comerciais, petróleo, seja lá. Não, pecado. É por causa do pecado. Por último, irmãos, a última consequência do pecado é que ele condena o ser humano ao inferno. É para lá, para o inferno, que vai todo ser humano que não se arrepende. E lá é um lugar terrível. Um lugar tão terrível que não foi preparado para o homem. Foi preparado para Satanás e seus anjos caídos. Mas o ser humano vai para lá como consequência de uma vida na prática do pecado. Então nós já vimos o que é o pecado. Nós também já vimos como o pecado nos afeta. Agora vamos estabelecer a terceira base essencial.
nós vamos falar por que pecamos, que é a pergunta que eu me propus nessa noite. Por que pecamos? E deixa eu desmistificar alguns tópicos. Primeira coisa que eu quero desmistificar é, alguns pensam que pecam por causa de Satanás, por causa do diabo. Coloca tudo na conta do coisa ruim. Tudo é culpa do diabo. Caiu no adultério, foi o espírito do adultério. Tudo é culpa do coisa ruim. O diabo me levou a cometer isso. O diabo que é o responsável por esse pecado. A pessoa coloca-se nessa situação como vítima. Quem é o responsável não sou eu. E esse é um pensamento que é muito comum entre os cristãos. Principalmente dentro do movimento pentecostal e neopentecostal. Nessas igrejas, o diabo ele é amarrado e expulso todo culto. Mas estranhamente, ele sempre se solta e volta. Esse nó está meio frouxo. Nessas igrejas que sustentam esse pensamento, irmãos, o problema que qualquer problema que você enfrente nessa vida tem como causa Satanás. Entenda, eu não estou aqui nessa noite querendo fazer o papel de advogado do diabo. Mas você pensar que tudo o que acontece na sua vida é culpa do diabo, não é um pensamento correto. Um outro pensamento errado é pensar que nós pecamos por causa do mundo em que vivemos. Alguns pensam dessa forma. O problema é a sociedade. O problema é a mídia, ou seja, o problema é a cultura. O problema é a música, o problema é a televisão, o problema é a internet. O problema são as pessoas com quem convivemos. E muitos pais olham para os seus filhos com esses olhos. Eles são santinhos. O problema são os seus amigos. Ele nunca é o problema. Seu filho nunca é o problema sempre são os amigos dele. Seu filho é o alecrim dourado. Mas você tem lá que protegê-lo das opressões dos outros. Mais uma vez, a pessoa é colocada como uma vítima. Não. Você não é simplesmente fruto do meio no qual você está inserido. Nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas piedosas que cresceram em lares disfuncionais. Como, por exemplo, José. Num lar completamente desestruturado, mas um homem íntegro. Há também, irmãos, aqueles que colocam a responsabilidade do pecado em Deus. E está cheio desses na internet. Não pode cair um avião, cadê Deus? Não pode acontecer uma catástrofe natural, cadê Deus? E fazem isso apontando o dedo para o céu, levantando questionamentos como o seguinte: se Deus é bom, por que Ele permite o mal no mundo? E de fato, irmãos, Deus permite. Mas com esse tipo de questionamento, mais uma vez, o ser humano é colocado como vítima. E ele olha e fala, mas que culpa tenho eu que Adão pecou? Como eu costumo dizer, meus filhos às vezes levantam esse questionamento quando a gente está estudando, né? A gente está lendo a Bíblia, fazendo o nosso devocional, lemos Gênesis recentemente. Fala, mas eu odeio Adão e Eva. A vida poderia ser bem mais fácil. A gente se esquece que se nós estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa. Eles eram nossos representantes. Nós caímos quando eles caem, porque nós cairíamos também. O ser humano sempre se coloca como vítima. Foi isso que fez Adão. Quando Deus aparece diante dele, logo após a queda no pecado, o que ele diz? Adão, o que você fez? Qual a resposta de Adão? Foi a mulher. Mais uma vez, culpa é do outro, nunca é minha. Então você pode culpar o diabo pelo pecado, a sociedade, você pode até tentar culpar Deus, mas nenhuma dessas é a razão pela qual nós pecamos. Sabe por que o ser humano peca? O ser humano peca por causa dele mesmo.
Marcos capítulo 7, versículo 14 e 15, Jesus ele explica onde o pecado se origina. E olha o que ele vai dizer. Ele fala, e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Percebe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? O problema não é de fora para dentro. Entenda que ele está falando no campo espiritual, não de saúde. Você não é contaminado por coisas externas para o interno, mas pelo contrário. O problema já está aqui dentro. E você contamina tudo ao seu redor por causa disso. Não há nada do lado de fora, ou seja, natural ou sobrenatural, que possa te levar a pecar. Sendo assim, o problema não é Satanás. O problema não é a sociedade. O problema não é a cultura. Não são seus vizinhos que te levam a pecar. Não é a Igreja Batista Nova Vida. Você fala, se eu saísse e fosse para outra vizinhança, minha vida seria outra. Se eu saísse da igreja e fosse para outra igreja, daí eu não teria problema. Você vai, sabe por que você vai ter problema? Porque aonde você for, você é um problema. Eu sou um problema. Certamente Deus não é o responsável pelo pecado. O problema do ser humano, como eu afirmei, é Ele mesmo. Continuando no texto de Marcos, capítulo 7, versículo 17 a 23, ele vai dizer assim, quando entrou em casa, deixou a multidão e seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Você entendeu, né, o que ele quis dizer aqui? E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Porque eles pensavam que não poderiam comer carne A, carne B, e aí... Não é isso que é parâmetro de santidade ou não. E ele continua no versículo 20 dizendo assim, e dizia, o que sai da pessoa é que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Percebe? É aqui que está o problema. É aqui que está a origem de todo o problema da humanidade. O problema da humanidade é você. Repita comigo, o problema da humanidade sou eu. Repita, tem coragem? O problema da humanidade sou eu. Difícil, né? Dói, né? Dói, né? É capaz de muitos de vocês querem dar uma despertinha e falar, o problema da humanidade é você. Você mostra que você é o problema 2 vezes. Você está mentindo ainda. Irmãos, o problema da humanidade é o seu coração. Jeremias já destacou isso. Ele disse, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Tiago reflete essa mesma ideia. No capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Sabe o que a gente pode aprender com o que a gente viu até aqui? Que se você morasse sozinho, numa caverna, num lugar remoto, sem a influência de nada e nem ninguém, você ainda assim pecaria. Sabe por quê? Porque o pecado está dentro de você, não fora. Isso é algo importante para você entender nessa noite. Sabendo que essa é a condição, irmãos, que o pecado é algo tão profundo na vida do homem,
e da mulher. O que o mundo usa para nos levar a pecar? É a pergunta. O que o mundo usa então para nos levar a pecar? Sabe onde está a resposta? Aqui, ó. No texto que nós lemos nessa noite. Abre lá de novo em 1 João capítulo 2, versículo 16, para você ver a resposta. João nos responde. O que o mundo usa para nos levar a pecar? Capítulo 2 de 1 João, versículo 16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Percebeu aqui? Essas são as 3 portas que o mundo... O que é o mundo? O mundo é o sistema organizado que é contra Deus. Porque quando eu falo mundo, você pensa em 3 coisas, geralmente. Roupa, música e talvez filmes, mídias. Você vincula mundo só isso. Se eu estou usando uma roupa legal, se eu não ouço música secular, se eu não estou vendo alguma coisa aí que está sendo ventilado, não vou no cinema, então eu não sou mundano. Não é isso que a Bíblia reconhece como mundanismo. Mundanismo é um sistema organizado que é contra Deus. Isso nos leva, irmãos, a entender que todo coração mundano é um coração que se opõe a Deus. Nós vivemos em um mundo assim. Esse sistema que nós vivemos é um sistema arquitetado e conduzido por Satanás para atacar justamente as áreas que nós somos mais fracos. É o que Tiago disse ali. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Satanás sabe exatamente qual é o pecado que é o seu ponto fraco. E ele vai explorar essa área para fazer com que você caia, com que você ceda, e você é arrastado, é seduzido, é atraído. É como o peixinho que é atraído para isca, pensando que ali ele vai ter uma refeição maravilhosa, porém o que acontece quando ele abocanha o anzol? Morte. Ele é fisgado. É como o rato na ratoeira. Ele olha lá para o alimento, se você está rico, você coloca queijo, e ele vai fazer o quê? Ele quer aquilo, ele nem presta atenção para o cenário ao seu redor, a única coisa que ele quer é encher a pança. E ele vai até lá, e quando ele abocanha aquela comida, o que a ratoeira faz? Pegou. Acabou. Morte. É isso que o pecado faz. Agora, claro que mesmo que o mundo não apresentasse essas áreas, essas 3 áreas ali de janelas onde o pecado entra na humanidade, nós ainda pecaríamos. Por quê? Porque o pecado vem de dentro para fora. Pecadores pecariam mesmo num ambiente perfeito. Mesmo em um ambiente onde a justiça prevalece e a santidade domina. A maior prova disso, sabe qual é? Nós lemos Apocalipse, capítulo 20 e 21, nós lemos aí durante esses últimos meses. E ali é mostrado para nós que haverá um reino milenar onde tudo será perfeito. Mas ainda assim, no final dos 1000 anos, se levantará uma geração rebelde contra Deus. Mesmo no mundo perfeito, o pecado ainda reina. Vai surgir, por quê? Porque o pecado vem de dentro do coração do ser humano. Mas o mundo, irmãos, sabendo da nossa vulnerabilidade, ele apela a essas 3 portas para ter acesso às nossas vidas. Satanás, ele vai explorar essas 3 portas para te levar a pecar. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho a respeito dessas 3 portas que o mundo usa para despertar o pecado dentro de nós. Vamos ver a primeira, que são os desejos da carne. E a palavra aqui original para desejos, ou se na sua versão aparece concupiscências, é epitimia, que significa um desejo forte. E essa palavra, ela não significa necessariamente uma coisa boa ou ruim.
O contexto que ela está empregado é que vai mostrar para nós se ela é uma palavra boa ou se ela está se referindo a algo negativo. No texto aqui de 1 João capítulo 2, versículo 16, essa palavra tem um sentido negativo, tem um sentido pecaminoso. Ela se refere aqui a impulsos. Impulsos que atraem o ser humano para o mal ao nosso redor. Então, onde o mal exterior é instiga o nosso mal interior. Então, quando nós falamos de concupiscência da carne, entenda que nós não estamos falando exclusivamente de pecados sexuais. Porque quando você fala a carne é fraca, a pessoa já leva para essa linha e pensa que o desejo da carne é algo na linha sexual. Lógico, pecados sexuais também fazem parte aqui. Agora, concupiscência da carne é qualquer desejo contrário à lei de Deus. Qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer ação que Deus proíba. Então, o que é o desejo da carne? É a corrupção da carne. São desejos egoístas de qualquer tipo. Agora, Deus não está dizendo aqui, irmãos, que é errado ter desejos. Por exemplo, não é errado desejar casar-se. Não é errado desejar comer algo diferente. Mas é pecado desejar ter relacionamentos fora do casamento. Ter intimidade sexual fora do casamento. Isso é um pecado escrito nas Escrituras. Não é errado querer comer, mas é errado ser glutão. É errado você ser um desesperado para se alimentar. Não é errado desejar ser feliz, por exemplo. É errado? Agora, é pecaminoso ser escravo dos prazeres. Não é errado, irmãos, você querer ter uma vida confortável, mas é pecado ser descontente com o que você tem. Tudo pode ser contaminado se você tornar aquilo pecaminoso. A concupiscência da carne, irmãos, é exatamente isso. É uma espécie de escravidão dos desejos. São os desejos sob controle. São os desejos excedendo os limites estabelecidos por Deus. Por isso, o que os pecados, a concupiscência da carne faz? Ela perverte tudo aquilo que Deus criou para ser puro, justo e bom e transforma em algo arrogante, algo asqueroso diante de Deus. Por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos apresenta algumas dessas obras da carne. Ele vai dizer para nós quais são elas. Ele diz, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Você percebe que Paulo aqui não tem a intenção de ser exaustivo. Ele não finaliza a lista. Ele coloca aqui coisas semelhantes a estas. Por quê? Porque os pecados são criados novos e novos todos os dias. E esses pecados vão tomando conta e cada vez mais vão fazendo você escravos. E o pecado vai tomando conta da carne. E o mundo faz isso. O mundo, ele explora os seus desejos para fazer aflorar dentro de você aquilo que há de pior. A segunda porta, irmãos, que o mundo usa para despertar o pecado dentro de nós, são os desejos dos olhos. Se o primeiro foi os desejos da carne, o segundo são os desejos dos olhos. O mundo não usa somente os seus desejos para despertar o pecado na sua vida. Ele também vai usar os seus olhos. Por isso que Provérbios diz o seguinte, no capítulo 20, versículo 12. Que os olhos são um dom dado por Deus a nós. A visão é uma bênção, concorda? É maravilhoso, porque através dos olhos nós podemos ver
toda a beleza da criação. Nós podemos ver as pessoas que nós amamos. Mas o coração caído do homem perverte seus olhos. Jesus nos diz, em Mateus capítulo 5, versículo 28, todo o que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que os nossos olhos são uma fonte de pecado. E aquilo que Deus nos deu para ser uma bênção se torna uma entrada para o pecado. Davi é um exemplo clássico para nós a respeito disso. Davi, quando ele estava na sua varanda, ele coloca os seus olhos numa mulher, e o seu coração pecaminoso então cede aos desejos caídos, e ele toma aquela mulher para si, depois ele mata o marido daquela mulher, e as consequências daquele pecado perseguiram Davi por toda a sua vida. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 22 diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. A concupiscência da carne é o desejo pecaminoso e descontrolado que vem estimulado pelo quê? Pelo desejo dos olhos. E a terceira porta que o mundo usa para despertar o pecado é a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Nada mais é do que o orgulho. O orgulho é o desejo de ser melhor que todo mundo, é o desejo de querer ser o centro das atenções. Agora, não tem nada de errado você querer ser bom em algo que você faça. Na verdade, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz, tudo que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Ou seja, nós não estamos falando aqui que quando você quer ser alguém dedicado, que você é alguém orgulhoso. Na verdade, a Bíblia coloca o contrário para nós. Fala que nós não devemos fazer as coisas relaxadamente. Principalmente a obra do Senhor. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, o Senhor o chama de maldito. Aquele que procede com relaxo. Mas o orgulho pecaminoso, irmãos, que é aqui a soberba da vida, é o desejo de ser alguém melhor, só para mostrar para os outros o quanto você é bom. E essa é a base de todo pecado, o orgulho. Agora, para concluir nessa noite, eu queria mostrar para vocês duas passagens onde nós vemos essas três áreas em ação. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida agindo no mesmo texto. A primeira passagem está em Gênesis capítulo 3. Abra lá, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vocês que estão chegando nas quartas-feiras, é um texto que nós já tratamos recentemente. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Percebe aqui, ó, a serpente está querendo fazer de Deus um injusto, falando, Deus disse para você não comer de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não, falou o contrário. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Mas aqui já está uma distorção. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Mais uma vez eu pergunto, foi isso que Deus disse? Deus disse que não poderia nem tocar? Não, Deus disse que não era para comer. Aqui, ela está adicionando coisas à palavra de Deus. Agora continuando no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que a serpente está fazendo aqui?
está pintando um Deus injusto, um Deus egoísta, que não quer que ninguém seja como ele é. Agora olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejos da carne, agradável ao quê? Aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar o quê? Entendimento, soberba da vida. O que ela faz? Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Percebe aqui? Satanás usou as 3 portas que João aponta para nós aqui. Houve aqui, nesse pecado, um envolvimento físico, emocional e intelectual no pecado. E desde então, irmãos, esses têm sido os meios que Satanás usa para despertar o pecado nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos mortificar a carne. Por quê? Porque ela quer o pecado, ela deseja pelo pecado, ela precisa ser mortificada. Por isso você deve fazer aliança com os seus olhos. Para quê? Para que isso não seja um meio que o Satanás vai usar para te levar a pecar. É por isso que você precisa se humilhar ao pé da cruz. Para que você não se torne orgulhoso. E mesmo quando você se torna um cristão, irmãos, essas portas ainda são exploradas pelo inimigo. Porque mesmo como crentes ainda temos uma velha natureza. E Satanás vai tentar explorar essas mesmas fraquezas. A segunda passagem que eu quero que você abra para a gente ver mais uma vez essas 3 portas em ação, é Lucas capítulo 4, versículo 1 a 12. Abra lá, Lucas capítulo 4. A gente vai perceber essas mesmas características. Lucas 4, versículo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Desejos da carne aqui. Olha o verso 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou a um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória dos reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Desejo dos olhos aqui. E o versículo 8. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão, nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Aqui nós temos o quê? Soberba da vida em ação. Falando, vai lá, se joga na frente de todo mundo que vai enviar os anjos, vai te salvar. Mostra que você é o cara. Versículo 2. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Percebe? Jesus, ele foi tentado em todas as 3 áreas que Adão e Eva foram tentados. Porém, sem pecado. Irmãos, para finalizarmos, é assim que o mundo nos ataca. É assim que Satanás nos ataca. Ele tenta despertar os nossos desejos, ele atrai-nos através dos nossos olhos, que nós cobiçamos e nos tornamos orgulhosos. Qual é a única solução para isso? A única solução é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo.
Só Ele pode vencer Satanás como venceu aqui em Lucas, conforme nós lemos. Quando Satanás tenta Jesus, ele vence. E através da vitória de Jesus, nós podemos vencer o pecado também. Por isso que João nos diz, no verso 17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O cristão, ele é identificado aqui, irmãos, como aquele que faz a vontade de Deus. É esse o seu desejo? Você quer fazer a vontade de Deus? Um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, ele não é guiado pelo mundo. Ele é guiado pela vontade de Deus. Nem sempre cumprimos, não é verdade? Nem sempre cumprimos essa vontade de forma perfeita. Mas é sempre o desejo do coração do crente cumprir a vontade de Deus. Nós não temos mais prazer no mundo. Nós não amamos mais as coisas do mundo. Sabe por que um crente não ama as coisas que o mundo tem a oferecer? Porque o amor do Pai está em nós. E nós não somos mais deste mundo. Mas infelizmente, irmãos, o pecado ainda reside em nós. Por isso, nós ainda podemos ser tentados. Quais são as portas que o inimigo usa para nos tentar? Quais são as portas que ele usa para fazer com que o pecado chegue às nossas vidas? 3 delas. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Que lutemos todos os dias para que Satanás, para que o mundo não entre nas nossas vidas e nos leve a pecar. Essa luta é o que vai determinar se você é crente ou se você não é. Um não cristão não luta contra a carne. Um não cristão não luta contra os desejos dos olhos. Um não cristão não luta contra a soberba da vida, contra o orgulho. Ele cede. Só um cristão luta contra isso. A grande prova que você é um cristão não é que você não cai em nenhuma dessas áreas, mas é que você faz o máximo para não cair. Você guerreia com todas as suas forças contra essas coisas. Por quê? Porque você quer agradar ao seu Deus. Aquele que te salvou e te livrou do pecado. Amém?